pregações, a gente sabe que isso fica meio desproporcional pelaquilo que nosso Deus é, né? Sabemos que isso aqui não é aquilo que nós queremos fazer para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus, mas nós sabemos que estamos vivendo um tempo em que temos que estar, como diz, né, tomando as nossas decisões, como também como algumas pessoas decidiram não estar aqui hoje nessa manhã, né, não sendo os idosos, as crianças, mas sim jovens, pessoas que fazem parte da nossa comunidade, podiam estar aqui, né? Cada um tomou a sua decisão. Não estou acusando, nem estou aqui, como diz, criticando ninguém. Estou falando que cada um de nós temos que tomar a nossa decisão. E é isso que faz a diferença diante de Deus. Nós tomarmos as nossas decisões. Deus, Ele sempre quer que nós tomemos a nossa decisão. Nossa decisão em servir, em fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Então hoje nós temos que estar muito preocupados com isso, porque Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele continua sendo aquele Deus que Ele sempre se revelou com a sua palavra, o mesmo, Ele não há de mudar, e tudo depende das nossas decisões. Não é um afrontamento com as regras, com as leis, não é um afrontamento para dizer, não, vamos fazer, não, é simplesmente a exposição da nossa fé, a exposição do nosso carinho, é aquilo que Deus quer que você, como diz, ele diz lá, ele diz em sua palavra que ele sabe que nós temos pouca força, mas nós não negamos o nome dele. Ele diz bem claro, vocês têm pouca força, eu sei, mas não podemos negar o nome do Senhor, negar o nome do nosso Salvador Jesus, tá? Porque Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. A vida que Ele tem proposto para nós é mediante o que nós estamos hoje relatando, que é a ressurreição. A ressurreição que muitas pessoas não têm a ideia do que é, ou têm um pensamento diferente, né? A vida espiritual, para muitos, é como se fosse um segmento da vida terrena, como se fosse viver conforme se vive no mundo. Assim diziam os fariseus, falando, quando a pessoa morre, vai ressurgir, vai ressuscitar. E eles deram aquela questão, aquele exemplo da esposa, que quando o marido morre, a esposa daquele vai, né, fica com o irmão mais novo, né, e assim por diante. Aí Jesus fala assim, não, mas lá no reino de Deus não vai ter esse negócio de marido e mulher, lá não vai ter esse negócio, lá ninguém vai sentir ninguém, lá é uma outra forma de viver, é viver espiritualmente. E aí fica muito difícil para nós, porque vivemos neste mundo de uma forma como seguindo as regras que o mundo dá, seguindo a condição humana, carnal, os sentimentos, né? Essas coisas que nos envolvem aqui neste mundo. E aí nós temos que nos desprender disso, para que nós possamos estar preparados, para que nós possamos entrar no reino de Deus, através da sua ressurreição. Porque Ele ressuscitou para nos mostrar que há possibilidade da pessoa que parte deste mundo viver a vida com o nosso Deus, uma vida em ressurreição. Amém, irmãos? E é importante isso, nós relembrarmos da palavra, conscientizarmos a palavra. A ressurreição é dada por Deus através do seu Filho Jesus Cristo, e cada vez que nós tomamos uma decisão de nos aproximar de Deus, fazemos parte dessa ressurreição. É como se nós usássemos a ressurreição para um novo nascimento, um novo viver, porque isso é que vai se cumprir. Eu sou um servo de Deus. Esse servo de Deus é o quê? Ele é uma pessoa que está voltada a viver a ressurreição, voltada a viver a vida espiritual, voltada a viver uma condição totalmente diferente do que é a vida humana. E isso é um impacto, né? É uma coisa assim que choca mesmo, porque a vida humana ela é muito forte. A vida humana ela é muito, como diz, muito concentrada naquilo que nós sentimos, naquilo que nós desejamos. E você pode observar o que a palavra de Deus diz, que as coisas do Espírito, né, ela combate as coisas da carne. A Bíblia fala dessa maneira, e a carne combate contra as coisas do Espírito.
vivemos neste combate, nessa condição que sempre temos que estar lutando, batalhando, porque a vida espiritual depende disso, uma luta constante, por causa do pecado. O pecado transformou a nossa carne em algo ruim. O pecado transformou a nossa vida humana em algo ruim. Esse que é o problema. Não é porque Deus fez o homem ruim, é o pecado que tornou o homem ruim, a vida carnal ruim. Então isso é que nós temos que observar. O erro não está na nossa criação, o erro está na nossa condição de viver a criação que Deus fez, a nossa vida e da nossa decisão. Então hoje é o combate do pecado. Qual é a afronta do cristianismo? Qual é a afronta das coisas que são de Deus? Qual é a afronta que as pessoas têm contra a palavra de Deus? Se não é a determinação da vontade de Deus, da lei de Deus, combatendo o pecado, ou tirando as pessoas do pecado, levando as pessoas a conscientizar o que é o pecado. Porque se eu não tenho consciência do pecado, eu cometo sem saber que estou cometendo e acho que isso é uma normalidade, porque todo mundo faz. Mas o Espírito de Deus nos convence do pecado. Não, o que eu estou fazendo é errado. O que as pessoas têm de errado hoje é roubar, matar. Se você não estiver roubando, não estiver matando, você não está cometendo pecado nenhum. E o pecado não é só essa condição, são várias condições. São várias, vamos dizer, leis que Deus determinou para o seu povo, para que nós possamos seguir e nós possamos alcançar a graça do Senhor Jesus. E essa graça nos leva à ressurreição. Amém, irmãos? Eu quero ler com vocês um texto bíblico. São dois textos importantíssimos que nós podemos acompanhar agora. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos falar da ressurreição. A ressurreição é um fato que acontece após morte. Lembra sempre disso. Não existe ressurreição sem morte. A ressurreição ela só pode acontecer se houver a morte. Aí no versículo 1 do capítulo 24 fala assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida, a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito. Deixa eu ir, você me perdeu, não tinha observado. Capítulo 24, nós estamos no versículo 4. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas dois homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto na terra, ou em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscai entre os mortos quem está vivo? Olha a pergunta: por que buscai entre os mortos quem está vivo? Essa é uma frase que eu gosto muito de falar, porque nos explica que Jesus Cristo, Ele não está entre os mortos. A gente não deve procurar Jesus aonde Ele não habita, onde Ele vive. A vida humana, a vida pecaminosa, a vida mundana, essas condições mundanas, elas não habitam a presença de Jesus Cristo. É como se nós tivéssemos vontade de estar com Jesus e procurar aonde Ele não está. Então, o desapego com as coisas que o mundo oferece, que o mundo dá como importantes, nos leva a nos aproximar de Jesus, porque Ele não está lá. Ele não está lá, Ele está na vida espiritual, na vida mais voltada à santidade, voltada à obediência da sua palavra. Então é essa mentalidade. Eu tenho que perceber isso, eu tenho que entender a minha vida sobre a face da terra, para que eu possa ter uma comunhão com Jesus Cristo, para que eu possa ter Jesus Cristo, para que eu possa conviver com Jesus. Eu não posso procurar Ele nas coisas que são do mundo.
nas coisas que estão, como diz, fluindo no mundo, eu tenho que procurar as coisas que estão relacionadas ao Senhor Jesus, relacionadas a Deus. Então essa é uma palavra, uma pergunta muito importante. Por que vocês estão buscando aquele que está vivo, aonde existem os mortos? Então elas procuraram Jesus dentro do sepulcro. Jesus não estava ali, porque Jesus ele tinha anunciado: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu tenho que acreditar nisso, e se eu acredito nisso, eu não vou no sepulcro. Entende? Porque muitas vezes acontece na nossa vida, dizemos que acreditamos, mas na hora de nós agimos de forma como se nós não tivéssemos ouvido. Como Lázaro, quando as irmãs mandou procurar Jesus mandou falar assim: fala para elas que Lázaro não vai morrer. Lázaro vai morrer, a doença dele é para glorificação. Então elas ouviram aquele recado, mas não acreditaram. Elas não deram ouvido àquilo que Jesus falava. Então muitas vezes é assim: ouvimos, cremos, mas na hora de agimos como se não tivéssemos ouvido. Então muitas vezes a nossa vida é assim. A nossa vida como cristão é voltada assim. Então temos que estar com o nosso pensamento e a nossa conduta, como diz, ligado uma na outra, relacionado de uma forma que seja dada por Cristo Jesus. Continuando aí: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galiléia. Olha o que ele falou. Vocês estão lembrando do que ele falou? Estão lembrando do que ele falou? Que ele ia ressuscitar? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscitará. Então se lembraram das suas palavras. Olha aí, eles fizeram? Lembraram das suas palavras, mas a atitude não foi relacionada com aquilo que elas tinham ouvido. Somos assim. Esse tempo está difícil? Tá. Esse tempo está tenebroso? Tá. É tanta coisa que nos envolve, é tanto medo, é tanta condição desfavorável, é tanta coisa que nos leva a ficar, como diz, esguarnecidos, preparados, impotentes. Mas nós temos que lembrar da palavra, irmãos, que Deus está com seus filhos, que Deus está com todos. Eu estava lendo ali dentro, uma passagem, que Deus vai falar assim: eu cuidarei de vós, mesmo quando estiverem velhos. Eu vos levarei, eu vos levantarei, eu vos farei caminhar, mesmo na vossa velhice. Então Deus ele não esquece de nenhum de nós, mesmo na nossa velhice, Ele continua ainda sendo um grande guardador, protetor, a nossa força. Então nós temos que aprender a ouvir a palavra e saber que a palavra ela é anunciada para nós. A palavra é anunciada para os seus filhos, para o seu povo. Toda vez que você lembra da palavra, você tem que pôr na sua mente o seguinte, no seu coração: essa palavra é para mim. Deus deixou para mim, Deus anunciou para mim, e essa palavra ela tem que ser cumprida em mim. É em mim que tem que ser cumprida. É eu participar da bênção do Senhor, eu ser, como diz, um praticante dessa palavra. Então é isso que leva ao coração das pessoas a ficarem mais confortável, mais seguro, confiante. Esse tempo vai passar, como todo tempo passa, como todo mar vermelho passa, como toda fornalha passa, como todo deserto passa, tudo passa. Todo esse tempo vai passar. Tudo se cumprirá conforme o que está escrito. Deus, Ele é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Ele é Deus dos vivos. Ele quer vocês, Ele quer a mim, quer todos nós que estamos vivendo na sua presença. E cumprir mais ainda, Ele se alegra quando nós cumprimos a sua palavra.
Jesus desprezou as mulheres? Não, é claro que não vai fazer isso nunca. É claro que não vai fazer. Eu esqueci da palavra, não fiz. Ele não vai te desprezar por isso. Mas só quem perde somos nós, quando nós não cumprimos a palavra sobre nós, não damos valor à palavra sobre nós. Jesus, ele dizia aos seus discípulos: até quando estarei convosco? Por que sofrereis? Até quando estarei convosco? Jesus está falando: vocês estão sofrendo à toa. Vocês estão vivendo dessa maneira à toa. Creia na palavra que vai mudar tudo. Por que vai sofrer? O sofrimento está naquilo que nós não acreditamos. Estamos vivendo uma pandemia, mas estamos sofrendo por quê? Porque deixamos de crer no nosso Deus, não crer na palavra. Mas está difícil, mas e quem falou que seria fácil? Quem falou que seria fácil? Em tudo nessa vida envolve a nossa vida espiritual. Eu falava ontem com o meu irmão Anísio que esse tempo é um tempo muito difícil, porque as pessoas estão se esfriando na fé, porque não estão dando ouvido à palavra que foi anunciada, que aprenderam dentro da igreja, que ouviram aqui. Quantas manhãs, quantas noites, quantas campanhas, quantas vezes que lemos a palavra de Deus. As pessoas estão se esquecendo, e nesse esquecimento estão levados a quê? Ao sofrimento, à despreparação. Se nós temos o nosso Deus do nosso lado, que nos guarda, que nos protege e que nos livra, que nos dá a ressurreição, a que momento eu vou temer? A que momento que eu vou estar temendo? É na vida ou na morte? O apóstolo Paulo diz: nada me separa deste amor, seja vida ou seja morte, seja prosperidade ou seja escassez das coisas, seja dor, seja alegria. Nada pode me separar do amor de Deus, nada pode me separar do grande Deus ou da vontade de Jesus Cristo. Então isso é que se cumpre dentro de nós. Ele é o nosso Deus para que nos traga a vida e que nos faça ressurgir através da sua ressurreição. Ele é o mesmo Deus, Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele vai sempre estar cumprindo com a sua palavra. Então não há rejeição. Há simplesmente entristecimento no coração de Deus de ver os seus filhos padecerem por não estar dando razão ou ouvido a palavra dele. Quanto crente está sofrendo, quanto crente está padecendo, quantas pessoas estão vivendo em desespero por causa da confiança ou da lembrança da palavra de Deus. Isso é importante, irmãos. Versículo 9: quando voltaram ao sepulcro, contaram a todas essas coisas aos 11 e aos outros. Era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que contaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras pareciam loucura. Tais palavras pareciam o quê? Por que loucura, gente? É isso que eu não entendo. Por que loucura? Jesus já não tinha anunciado e não acreditaram. E não o quê? Quem não acreditaram? Os seus próprios discípulos, a quem ele anunciava a sua ressurreição. Quantas vezes é necessário que o Filho do Homem seja entregue? Pedro foi repreendido porque ele disse: não, nós não vamos permitir que isso aconteça. Gente, mas foi para isso que eu vim. Eu vim para morrer, e mais eu vou ressuscitar. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Mas aí foi a comprovação que Jesus não estava lá. E isso não se cumpre, né? Não se cumpre aquilo que era estabelecido. Não houve rejeição. Jesus não rejeitou Pedro, Jesus não rejeitou os seus apóstolos. Só que houve um processo mais demorado de edificação do seu espírito.
A incredulidade nos leva a estar vivendo uma situação que não era necessária. A incredulidade leva a gente a viver um momento difícil e não era necessário. Entendeu? Muitos espaços são colocados entre nós e o mover de Deus. Muitas coisas, muitas condições são colocadas entre nós para que, por falta de crer entre aquilo que Deus estabeleceu e aquilo que nós desejamos, por falta de nós acreditarmos. Era o momento que todo mundo está glorificando, era o momento que todo mundo está louvando, era o momento que todo mundo está feliz porque Jesus tinha ressuscitado. Maria, não vamos ser porque Jesus ressuscitou, ele falou que ao terceiro dia ressuscitado, vamos esperar ele nos aparecer. Entenderam? Quais são as reações diferentes? Os discípulos estão reunidos lá, todo mundo reunido com alegria. Bom, Jesus hoje é domingo, dia da semana, ressuscitou, vai dar a cura aparece por aí. Eu falo isso não no fato de ter não falar assim, ter uma condição muito maior que os outros. Eu estou falando que essa era a atitude que eles tinham que tomar. Aquele sofrimento que eles estavam passando ali, não haveria necessidade. Aquela incredulidade, todo mundo chegava, as mulheres chegaram lá contando algo maravilhoso, eles não acreditavam, tão incrédulos, tão entristecidos que eles não acreditavam. Agora vamos lá em Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 23, João 12, 23. Todos já encontraram aí? Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele ficará só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, a perderá, mas quem odeia a sua vida neste mundo, a guardará para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então entendamos que o quê? Que nós seguimos Jesus e não Jesus nos seguir. Ele diz: aquele que me serve, ele tem que me seguir. Eu tenho que seguir Jesus e não Jesus me seguir. Eu não tenho que achar que Deus vai estar na minha vida pelo aquilo que eu estou propondo com essa vida humana. Mas eu tenho que entender que essa vida humana tem que ser dada por Deus, porque Ele está me guiando, me mostrando o que eu devo fazer. Mas quem ama a sua vida perderá, mas quem odeia a sua vida neste mundo aguardará para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o meu Pai me honrará. Agora o meu coração está angustiado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Olha o que Jesus fala: estou triste, estou angustiado, mas eu vou pedir para Ele me salvar? Não. Eu tenho consciência que foi para este momento que eu vim. Então o que ele falava, o que ele estava nos dizendo? Eu estou cumprindo aquilo que Deus falou comigo, a palavra que foi dita para mim. Eu vim para morrer. E ele diz aqui, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei, outra vez o glorificarei. A multidão que estava ali ouviu a voz dizia que era um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Disse Jesus: não veio esta voz por causa de mim, mas por causa de vós. A palavra de Deus sempre, o manifestar de Deus sempre
é por nossa causa. Tudo que Deus se revela, se mostra, promete, é para nós. Não podemos nos excluir e achar que não estamos participando disso. Temos os nossos momentos de incredulidade? Temos. Deus não nos rejeita e continua ministrando sobre nós. Só que estes momentos de incredulidade nos ocasionam momentos que não havia necessidades. Dor, sofrimento, derrota, fracasso, essas coisas que nós não queremos, mas infelizmente acontecem, por falta de ouvir a voz do Senhor. Agora é tempo que o juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Eu, porém, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso para mostrar o tipo de morte que ia morrer. A multidão respondeu: não temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre? Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Então Jesus lhe disse: a luz ainda está convosco por um pouco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Terminando de dizer essas coisas, Jesus se retirou e ocultou-se deles. Então Jesus mostrou aí que a incredulidade estava levando eles a viver momentos de trevas, dizendo: olha, creia na luz, continua na luz, para com esse negócio, mas o Filho de Deus não vai continuar sendo bom. Mas Jesus estava falando e eles estavam acreditando em outra coisa, acreditando na morte, acreditando que não haveria ressurreição. E Jesus disse: olha, enquanto eu sou luz, continue comigo. Eu sou luz, continue comigo. Porque se vocês fugirem de mim, caem em trevas. E as trevas são aquilo que está relacionado aqui, relacionado ao sofrimento, à dor, ao desespero, à falta de realizações do futuro, a nossa vida humana. Deus está presente em nossa vida. Amém, irmãos? Deus está odiar a vida neste mundo. Essa é a palavra, odiar a vida neste mundo. Jesus diz: se vocês odiarem essa vida neste mundo, quando se fala de odiar a vida deste mundo, é a vida pecaminosa. Lembre-se que sempre os prazeres deste mundo são um ponto de partida do pecado. Tudo que é, como diz, mundano. Hoje você vê a bebida é um prazer para muitas pessoas. Nossa, onde você vai? Você está lá dentro do rio, lugar bem distante. Lugar bem distante, fala assim: não, aqui eu estou tranquilo. Você vai, de repente chega uma pessoa com uma latinha na mão perto de você. A bebida hoje é um prazer. A bebida é um prazer. Então, tudo hoje, e se beber é um pecado, eu falo assim que as coisas que o mundo oferece, porque você vê, está numa crise danada, tá, gente? O povo não tem dinheiro para nada. Eu estou vendo aí a igreja sofrer. Ninguém tem dinheiro nem para ofertar dentro da igreja. Não tem dinheiro para ofertar, não tem dinheiro para dizimar, não tem dinheiro nem para contribuir, tal. Mas você não vê as pessoas fugindo dos bares, não. Eu não entendo isso. É isso que às vezes eu fico sentado, fico olhando e falando: gente, eu não entendo isso. Como que as pessoas estão dizendo que estão vivendo um momento difícil, não tem dinheiro para nada, mas as pessoas não param de beber. Para bebida elas conseguem, por vício ela consegue. Então são coisas que às vezes nós temos que observar. Nós somos levados às nossas atitudes, os nossos interesses, aquilo que é importante para nós. Eu sempre falo, se nós temos a igreja como algo importante, nós vamos lutar por ela, vamos trabalhar por ela, vamos como diz, fazer parte dela de forma construtiva, adicionar. A igreja é importante, eu vou contribuir, eu vou continuar ajudando a obra de Deus. Não está tendo culto agora, mas, gente, a obra de Deus continua, as coisas de Deus continuam. Aonde está a dificuldade de compreender isso?
A dificuldade não vai compreender como. Se uma empresa não está trabalhando, mas a empresa não está passando por dificuldade, não está mandando gente embora, não está mandando pessoas embora porque não tem. Parou de. A fonte secou, não tem como repassar. As empresas estão demitindo as pessoas porque elas não têm como ganhar. A nossa igreja ela sobrevive por ofertas, uma ofertinha aqui, uma ofertinha ali, uma pessoa oferece uma oferta aqui, outra ali. É assim que a nossa igreja sobrevive. Aqui no fundo não tem nada que produza prosperidade, riqueza para a nossa igreja, não. Entendeu? É uma coisa que as pessoas têm que compreender. Então, as dificuldades elas existem? Claro que elas existem, mas eu tenho que crer onde? Na palavra. Eu tenho que continuar sendo a mesma pessoa, mesmo que eu não esteja vindo à igreja. Eu tenho que continuar sendo o mesmo filho de Deus, crendo nas mesmas palavras, acreditando, porque senão eu vou abrir um espaço, vou gerar um espaço de não produzir um fruto, de não fazer algo importante diante de Deus. E esse espaço que eu abro, por falta de acreditar, está sendo prejudicial para mim mesmo. E eu tenho que mostrar para Deus que continuo produzindo, que continuo sendo fiel, que continuo firme na sua palavra e que estou vivenciado naquilo que Ele me anunciou. Está um tempo difícil, vai passar. Esse tempo vai passar, como todos passam, vai passar em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que fortaleça a sua fé na palavra, seja ouvinte da palavra. Quando você não souber o que você deve fazer, vai na Bíblia, leia a palavra, pede uma orientação bíblica para a missionária, para o sacerdote, para que você tenha a confiança de você ouvir uma palavra, entendeu? Então é isso que você tem que avivar a sua fé, colocar a sua fé em prática naquilo que você tem ouvido, na palavra de Deus. Na palavra de Deus, eu não me esqueço, eu não me afasto da palavra. O mundo está caindo ali, está desmanchando. Eu estou firme na palavra, eu estou firme na palavra. As coisas estão acontecendo, está difícil, tal, mas eu estou firme na palavra. Eu estou firme na palavra. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que tudo está na mão dele, ele sabe o que está fazendo. Somos apenas os seus filhos e estamos cumprindo a sua vontade. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos abençoe neste dia, que a ressurreição esteja presente no seu coração, que a ressurreição esteja presente na sua vida, lembrando sempre que aquele que serve Jesus, ele tem que seguir Jesus, ele tem que estar onde Jesus está. Nós não devemos estar caminhando para um lado que nós não podemos caminhar, porque nós estamos distantes da igreja, eu sei, nós estamos não está nos cultos, não está nas celebrações, mas continuamos sendo os filhos de Deus. Nós não podemos achar, porque nós não estamos na igreja, nós não vamos ter o mesmo pensamento, o mesmo segmento. Temos que procurar seguir as mesmas coisas e fazer as mesmas coisas. Ninguém está isentando aqui, Jesus não isentou ninguém. Olha, gente, cada pandemia, vamos parar de ser cristão esse tempo, vamos parar de ser fiel esse tempo. Eu não vi Cristo falando isso na sua palavra. E diz: continua firme, me seguindo, porque Deus o honrará. Ele fala: aquele que me serve deve seguir-me, e aonde está o Filho de Deus estará o seu servo, e o meu Pai o honrará. Continue sendo honrado por Deus, abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem está me entendendo, de graças a Deus. Quem está me compreendendo, diga assim seja. Eu sou uma pessoa que quem conhece a minha vida sabe como é que eu vivo. Eu não tenho segredo com ninguém. Minha vida é aberta, minha casa é aberta. Não tem nada de falar assim, não, o sacerdote tem algo que nós não sabíamos. A minha forma de viver na frente de todo mundo, porque eu vejo que isso é importante. Eu acredito que as pessoas têm que saber quem somos. Você tem que saber conforme a gente faz, porque por mais que você queira criar uma imagem de perfeição, nós nunca vamos encontrar perfeição. Sempre vamos estar em falha com alguém. Sempre vamos estar em falha com alguém. E o que acontece? Acontece que
somos falhos e as pessoas têm que conhecer as nossas falhas. Não que as nossas falhas não sejam corrigidas, ou não que sejam modificadas, mas as pessoas têm que saber quem somos. Então, o meu modo de viver, o meu trabalho, o que eu faço, como que eu vivo, as dificuldades que eu enfrento, tudo isso é notório, tudo isso é dado, como diz, claramente. Mas o que mais me preocupa, o que mais me traz tristeza, não é a minha situação, é a situação da igreja. A minha preocupação é com a igreja, porque eu aprendi a servir ao Senhor, eu aprendi a fazer aquilo que Deus, como diz, cumprir sobre mim aquilo que Deus preparou para mim. Não importa qual seja a situação, mas quando eu vejo a igreja sendo esquecida em termos de preocupação, em termos de ajudar a obra de Deus, isso me entristece muito, isso me traz muita angústia mesmo. Pelo fato de não, porque eu não estou acreditando, não é pelo fato de eu não acreditar, pelo fato que se cria uma situação, que se gera uma situação que não era necessário ser gerada, principalmente na vida dos nossos irmãos. Deus quer continuar abençoando, prosperando, fazendo o melhor para todos nós, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos vencer, nossa vitória já é certa, e estamos firmes, e Deus está presente em nossa vida, e é o que importa. Amém, irmãos? É o que importa, Jesus está presente, seja na vida, ou seja na morte, porque até a ressurreição Ele tem para nós. Amém, irmãos? Para que eu vou ficar preocupado? Preocupado não, tá? Preocupado não. Deus nos dá a vida para que nós possamos glorificar o nome dele. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.